Alicerce do Paraíso, volume 2, capítulo 1, Religião. 1.3 A religião e o universalismo. A verdadeira religião. Título anterior: Religião à luz da verdade. Religião Daijo. A verdadeira religião deve ter como princípio o cosmopolitismo. Não será verdadeira se tiver como foco apenas um país, povo ou classe, porque quando ela é limitada, existe o risco de surgir conflito de interesses. Visto que a paz é a base da religião, a eliminação dos conflitos deveria fazer parte da sua essência. Consequentemente, entrar em conflito significa renegar a religião. Não obstante, desde a antiguidade, a história registra inúmeras lutas religiosas, tanto no Oriente como no Ocidente. Chamamos de fé sojo a religião que é restritiva e de religião daijo a que abrange o mundo. Logo se vê que a religião daijo é de fato a verdadeira religião. Em 5 de novembro de 1949. Religião daijo. Todos sabem que as religiões apresentam aspectos daijo e sojo, especialmente no budismo, mas me parece que o assunto não foi devidamente aprofundado até nossos dias. Vou expor meu ponto de vista a esse respeito. Em linhas gerais, daijo se refere à grande natureza, e grande natureza, logicamente, diz respeito ao nascimento e ao desenvolvimento de todas as coisas existentes. Portanto, Daijo abrange tudo, nada escapa. Neste sentido, o Daijo a que me refiro não é o Daijo do budismo, mas sim o caminho Daijo, que engloba a religião, a filosofia, a ciência, a política, a educação, a economia e a arte. Evidentemente, inclui também a guerra e a paz, o bem e o mal. Ao observarmos o desenvolvimento de todas as coisas, notamos o caminho da natureza. Logicamente, o valor de um verdadeiro ser humano reside no fato de ele ser capaz de reconhecer que, por meio da obediência ao caminho, tudo se desenvolve naturalmente. Por essa razão, quando há desvio do caminho, força-se a situação, o que acarreta infalivelmente obstáculos e, por conseguinte, estagnação ou ruína. Assim, a realidade do mundo nos mostra que, se estivermos em conformidade com o caminho, haverá construção. Se nos desviarmos dele, haverá destruição. É exatamente como se passa com um trem. Quando se encontra sobre os trilhos, avança, fora deles, não anda. Seguindo essa lógica, pode-se dizer que em tudo, se algo desaparece, é porque existe uma razão para tal. Da mesma forma, se algo nasce, também há uma causa. O acaso não existe. Tudo ocorre porque há um motivo. Nesse sentido, quando uma ideologia tende para a esquerda, surge uma para a direita e vice-versa. Em qualquer situação, devemos seguir o caminho sem pender para só um lado. É como dirigir um automóvel. Respeitando esse princípio, podemos dizer que o capitalismo, o socialismo, o comunismo, as alas conservadoras e as progressistas, o ativismo e o passivismo e demais ismos nascem por haver uma necessidade e, igualmente, desaparecerão quando não forem mais imprescindíveis. Evidentemente, as religiões também são assim. Elas só surgem por haver uma razão para tal. Acontece que os seres humanos, em sua grande parte, presos ao próprio ponto de vista, acabam considerando uma heresia tudo o que difere de sua maneira de pensar. O provérbio tentar ver todo o céu através de um orifício no telhado se refere a essa maneira de observar as coisas com a própria e estreita visão. No entanto, aos olhos de Deus, que governa a terra, a pequenez do ser humano, que discute por coisas insignificantes,
deve ser bastante decepcionante. Neste mundo, tudo que se torna dispensável para o ser humano sofre uma seleção natural. Entretanto, se uma coisa é necessária, por mais que o ser humano tente, não conseguirá eliminá-la. Suponhamos que surja uma nova religião ou ideologia. Mesmo que ela pareça supersticiosa ou errada aos olhos humanos, se for necessária à humanidade, progredirá. Caso contrário, será eliminada. Assim sendo, até certo ponto, devemos deixar os acontecimentos seguir seu curso natural. Se for uma religião realmente atuante e de valor, a perseguição feita pelo ser humano até contribuirá para o seu crescimento. O maior exemplo disso é o cristianismo. Quem contestaria seu atual e próspero crescimento, apesar de seu líder espiritual ter sido crucificado? Escrevi este artigo para estimular o homem moderno a refletir sobre o erro de se ater à sua visão demasiadamente estreita e curta. Em 30 de janeiro de 1950. A verdadeira religião Daijo. É do conhecimento de todos que há religiões de caráter Daijo e outras de caráter Sojo. As opiniões dos religiosos e dos estudiosos da religião a esse respeito são extremamente ambíguas e equivocadas, e, na maioria, acham-se desviadas da verdade. Portanto, desejo expor o assunto de forma mais aprofundada. Antes, porém, precisamos conhecer a realidade das religiões existentes no mundo. Desde os tempos remotos, elas se fundamentam nos ensinamentos de seus respectivos fundadores e possuem suas formas e métodos de doutrinação. Ou seja, dessa maneira, diferenciam-se entre si. Vejamos. Tanto as religiões difundidas mundialmente, como o budismo e o cristianismo, e também o shintoísmo e o budismo no Japão, são assim. E ainda, dentro de cada ramificação, há subdivisões que são diferentes entre si. Analisando essa realidade, sinto que ela está totalmente fora da lógica, porque se o amor fraternal e o espírito de cooperação e paz constituem a própria vida das religiões, o objetivo de todas elas deveria ser único. Portanto, o certo seria que não houvesse diferenças nem na forma nem no método. Enquanto as religiões se mantiverem separadas, evidentemente o pensamento da humanidade também continuará dividido, e isso pode se tornar a causa do caos social. Como a força dos que estão do lado da religião, ou seja, do bem, é dispersa, os seres humanos não conseguem opor-se à força do mal. Percebemos isso ao observarmos a realidade em que frequentemente não é a religião que vence, mas sim o mal, que está do lado oposto. A força de Deus é 100% e a força do mal 99%. No final, evidentemente, Deus vencerá, mas até lá, o sofrimento pelo qual as pessoas de bem passarão não será nada fácil. Tive muitas experiências nesse sentido. O mal possui grande poder e tem domínio sobre quase tudo. Ele está constantemente à espreita, esperando uma brecha para atacar. Portanto, sinto que os episódios envolvendo Satanás e Jesus Cristo, e Devadatta e Buda Sakyamuni, se repetem até hoje. Vemos, pois, que a religião precisa ter maior força que o mal. Do contrário, este mundo não se tornará um mundo feliz onde o bem triunfe. É dessa forma que as religiões se unirão e o mundo se tornará um só, fazendo surgir um mundo de felicidade e sem preocupações. Será um trabalho difícil, mas não impossível, porque o objetivo de Deus, ou seja, o paraíso terrestre, está próximo. A condição básica é abandonar o caráter sojo e pautar-se no caráter dágio.
Trata-se de um amplo movimento cultural que abrange todas as áreas da vida humana, como religião, ciência, política, economia, arte, etc. E para desempenhar a função de líder, é necessário que apareça um gigante com força e sabedoria sobre-humanas. Em 6 de janeiro de 1954. A religião precisa ser mundial. Título anterior: A religião precisa ser universal. Se a religião não for mundial na sua essência, mesmo que reúna todas as outras condições como tal, não se pode dizer que seja uma verdadeira religião. Caso ela se restrinja a uma nação ou a um povo, surgirão conflitos, tal como é a realidade atual do mundo. Isto porque cada religião se orgulha da própria superioridade e facilmente desmerece as demais. Assim, além de elas não conseguirem se harmonizar, dependendo da situação, podem até ser manipuladas pelos governantes. A exploração do shintoísmo de forma extremista pela ditadura militar japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e as cruzadas da antiga Europa são fatos que explicam o que estamos dizendo. Não são poucos os exemplos, mas a causa, conforme já afirmei, está no fato de que as religiões eram restritas a determinados povos. Obviamente, não podia ser diferente, pois naquela época, quando a cultura ainda estava na fase inicial, os meios de transporte eram pouco desenvolvidos e as relações internacionais limitadas. Hoje, quando tudo se tornou mundial, o correto seria as religiões também acertarem seus passos com essa realidade. É por essa razão que reformulamos o nome da nossa religião, tirando a palavra Japão, e passamos a chamá-la de Igreja Messiânica Mundial. Em 11 de fevereiro de 1950.